Fala aí, meu amigo, fala aí, minha amiga. Vamos a mais uma pílula do conhecimento? Vamos lá, vem aqui comigo, olha só. Tá na tela para você, de olho na questão. Pílula que você já sabe, que traz para você a informação de forma direta, objetiva, naquilo que você precisa para maximizar seu resultado na prova. Então, observa aqui a informação. Pílulas da Administração Pública, professor Fábio Lobo. Estarei com vocês em várias pílulas. E para quem não segue aí, olha só, o Instagram, Fábio Lobo, e o Facebook, Professor Fábio Lobo. Você vai me encontrar por lá. Bom, hoje nós iremos estudar sobre gestão de riscos, tá? Gestão de riscos, um ponto super importante aí, que você precisa ficar atento se cair no seu edital. Porque se ele está lá no edital, geralmente está presente na nossa prova uma questão. Mas vamos entender e vamos começar pelo conceito mais básico. Risco. O que é risco? Risco é a parcela inesperada do retorno investido. Aquilo que você investiu, por exemplo, um valor que você investiu, você não espera e de repente aparece o que nós chamamos de risco. Fábio, comprar um imóvel gera risco? Tem. Comprar uma carrocinha de cachorro-quente gera risco? Sim. Comprar um terreno tem risco? Sim. Investir em títulos públicos tem risco? Sim. Investir na bolsa? Tem. Investir na poupança? Tem. Tudo tem risco. Só que existem graus de risco, tá? Risco maior, risco menor. Nós vamos entender, na verdade, que o risco nada mais é do que a soma entre a probabilidade de ocorrência de algo e o impacto provocado. Veja, o risco ele é a soma entre a probabilidade de ocorrência de algo e o impacto que aquilo provoca. Se não tiver o impacto, o risco é simplesmente um evento. Então, é a probabilidade de ocorrer alguma coisa. Se tem a probabilidade de ocorrer alguma coisa e provocou um impacto, isso vai gerar um risco. O risco, pessoal, ele sempre é melhor observado, você começa a observar melhor o risco quando você começa a entender que esse risco ele pode ser calculado. Mas, professor, como é que eu vou calcular o risco? Veja, existem várias formas de observarmos os riscos. Só que risco é algo ruim. Nós vamos observar que risco é uma parcela inesperada do retorno investido. Mas existe uma máxima que diz: quer crescer, quer ganhar, quer evoluir, em algum momento você vai ter que se arriscar. Ou seja, quanto maior o risco, maior o retorno. Então vamos entender porque as empresas devem gerar o risco. Que em algum momento a empresa precisa se arriscar. Em algum momento a empresa precisa crescer. Em algum momento a organização precisa se arriscar. Então vem para cá, ó. Gestão de riscos ou risk management, né? O que significa, professor? Nada mais é do que uma situação de um conjunto de práticas que visam a identificar incertezas e antecipar desafios nas organizações. Então, quando ele antecipa desafios, quando ele visa a identificar as incertezas, nós estamos gerindo o risco. Essa gestão de risco, essas atividades que estão aqui incluídas, elas podem ter dois efeitos, um positivo ou um negativo. Quando ele é positivo, chamamos isso de oportunidades. Quando são negativos, chamamos de ameaças ou problemas. Então, a empresa ela pode ter oportunidades ou pode ter problemas. Diante do cenário que a empresa está ali observando na gestão de risco, ela pode ter oportunidade, ela pode ter uma ameaça. Quando observamos aqui na gestão de risco os riscos e as respostas, nós vamos observar. Aos riscos, nós identificamos, nós analisamos e nós avaliamos esse risco. Agora, qual é a resposta que nós damos a esse risco? Nós decidimos sobre algo, nós planejamos algo, nós executamos algo ou nós monitoramos algo. Então, cuidado, porque quando falar em gestão de risco, nós vamos observar o que ocorre com relação ao risco em si: identificação, avaliação e análise. O que ocorre com a resposta ao risco? Decisão, planejamento, execução, monitoramento. Beleza, professor. Quais são as finalidades da gestão de risco? Desenhar decisões em respostas aos riscos, lógico. Reduzir riscos e surpresas. Aproveitar oportunidades, quando é algo positivo, né? Otimizar capital, usar melhor o capital. Identificar e administrar vários riscos. E alinhar a disponibilidade de assumir riscos no nível estratégico. Olha só, o nível estratégico da empresa está aqui em cima, né? Estratégico, tático, gerencial e o operacional. Alinhar a disponibilidade de assumir riscos nesse nível. Quando você assume risco nesse nível,
é um pouco mais complexo, porque aqui, veja, se nós lembrarmos de decisão, aqui nós estamos falando de decisão não programada. Professor, o que é a decisão não programada? É aquela decisão que eu não sei ao certo onde isso vai dar. Então, isso gera um risco maior. Com certeza, no nível estratégico, o risco acaba sendo muito maior na tomada de decisão. Compliance. Professor, o que é o compliance? Compliance é um conjunto de regras, padrões e procedimentos éticos dentro de uma empresa, né? Significa estar em dia com as leis e regulamentos. Quem tem compliance? Nisso nós vamos entender que existe aqui o que nós conhecemos por governança corporativa. Veja, governança e governabilidade são conceitos que você estuda na administração pública em si. Dentro da gestão de risco, nós vamos levar em consideração a governança corporativa. A governança corporativa, a capacidade administrativa corporativa, é visando a ideia do compliance, a ideia de você seguir nos padrões éticos, nos padrões morais, nos padrões e procedimentos e regras que a empresa estabeleceu. Matriz de risco. Quando estudamos o risco, temos aqui o que conhecemos por matriz de risco. E o que é a matriz? Ela é construída com a relação de probabilidade versus impactos. Ora, se o risco é a probabilidade de ocorrer algo mais o impacto, eu vou agora relacionar essas duas variáveis, probabilidade e impacto. Quando nós temos aqui, probabilidade que o evento é quase certo, nós podemos ter aqui uma relação. Ele tem um impacto desprezível, médio ou extremo. Se o evento é possível, nós vamos observar de novo. É um impacto desprezível, médio ou extremo. Se o evento é raro, nós vamos observar de novo. É desprezível, médio ou extremo. Ou seja, para cada situação ligada à probabilidade, nós temos 3 situações ligadas ao impacto. Ou seja, nós temos aqui uma relação onde nós observamos que temos 9 possibilidades de acontecer situações aqui. Por isso que nós vamos criar tudo isso dentro de uma tabela, um quadro, uma matriz. Essa tabela, esse quadro, essa matriz mostra aqui, 9 situações possíveis, 9 situações possíveis. Veja, as probabilidades podem ser quase certo, possível, raro. Os impactos podem ser desprezível, médio ou extremo. E aí nós vamos avaliar um com o outro. Avaliando aqui, nós vamos ter, dessa forma podemos ter 3 resultados. O risco é trivial. O risco é trivial está bem aqui, Quando é que ele é trivial? Quando ele tem uma probabilidade rara e o impacto é desprezível. Agora, quando é que eu tenho um risco moderado? O risco é moderado quando o impacto é médio e quando a probabilidade é possível. Agora, quando é que eu tenho aqui um risco intolerável? Quando o impacto é extremo e a probabilidade é quase certa. Esse risco ele é intolerável. Então, identificar o risco, se ele é menor ou maior, se o seu grau é menor ou maior, isso faz toda diferença dentro da ideia aqui do que nós chamamos de matriz de risco, tá? Bom, mas as empresas elas devem se posicionar. E onde é que elas se posicionam? Geralmente se posicionam nesses pontos em azul aqui, Esses pontos em azul que vão mostrando uma evolução do risco menor até o risco maior. Então, nós vamos observar através desse esqueminha, O posicionamento da organização pode ocorrer através de círculos colocados na matriz. Assim, quando estamos dispostos lá naquele pontinho menor, bem aqui, olha só, bem aqui, nós temos uma situação de menos radical. A empresa é menos radical, porque ela está se colocando entre o risco trivial e um risco moderado. Agora, quando ela está nessa outra situação aqui mais acima, olha só, bem aqui, entre o moderado e o intolerável, nós vamos dizer que é uma empresa mais radical, que ela gosta realmente de correr bastante risco. Então, a matriz de risco, a empresa vai se posicionar. Ela é mais radical ou menos radical? Ela é uma empresa menos radical, ou seja, mais tolerável, ou menos tolerável, mais radical? Então, são situações extremas que nós vamos observar, que é o posicionamento da empresa. Bom, na matriz de risco, nós podemos trazer o seguinte, Ao identificar o risco positivo ou negativo, a organização pode usar algumas estratégias para as oportunidades e para as ameaças encontradas. Primeiro, nós vamos ver estratégias para as oportunidades. Quais são? Ele pode explorar os impactos, ele pode aumentar a probabilidade ou o impacto do risco, ele pode compartilhar com terceiros que possam otimizar o impacto dos riscos, e ele pode aceitar os impactos e não fazer nada. Não fazer nada também
é uma forma de você fazer alguma coisa. Quando se tem uma situação de risco, mesmo que ele seja pequeno, trivial, não fazer nada, aceitar os impactos, é você também tomar uma decisão. No caso da ameaça, nós podemos fazer a mesma coisa. Aceitar os impactos e não fazer nada. Mas eu posso fazer o quê? Mitigar o impacto ou a probabilidade do risco. Posso tentar diminuir. Transferir o impacto para terceiros. Ou eu posso evitar e, se possível, eliminar o risco. Então, quando eu tenho ameaça, eu posso tentar eliminar. Quando eu tenho oportunidade, eu posso tentar explorar. Quando eu tenho ameaça, eu posso tentar transferir a terceiro. Quando eu tenho oportunidade, eu posso tentar aumentar a probabilidade e o impacto do risco, que é a oportunidade, é algo bom. Quando eu tenho ameaça, eu posso mitigar o impacto ou a probabilidade do risco. Quando eu tenho oportunidade, eu posso compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos dos riscos. Aqui são situações onde nós podemos identificar algumas estratégias que a organização pode utilizar quando nós encontramos ali oportunidades e ameaças dentro dessa estrutura, dentro da ideia da matriz de risco, logicamente, na gestão de risco. É isso aí. Ficamos por aqui em mais uma Pílula do Conhecimento. Nos vemos na próxima ocasião. Forte abraço e até lá.